Olá pessoal, eu sou o professor João Tolentino e neste vídeo vamos ver sobre infiltração da água no solo. A infiltração da água no solo é o fenômeno de passagem da água da superfície do solo, de camadas próximas à superfície, para o interior do solo, movendo-se através dos poros. Essa infiltração ela influencia processos hidrológicos que são muito importantes, entre eles o escoamento subsuperficial e a recarga de aquíferos, que são importantes na regularização e na perenização dos cursos d'água. Também influencia o preenchimento dos poros do solo com água, tá? Retendo essa água na matriz do solo e deixando essa água disponível para a utilização pelas plantas. E também, de modo indireto, influencia no escoamento superficial. E essa água, após infiltrada, ela vai se movimentar pelo solo não saturado, obedecendo a uma equação desse tipo, que é uma equação do tipo gradiente, tá? O formato dela, Q, é o fluxo da água no solo não saturado, é igual a menos K em função de θ, dH/dz. Essa primeira parte da equação, K em função de θ, é o que chamamos de condutividade hidráulica, que é a capacidade do meio em permitir a movimentação de água. Quanto maior esse valor, maior a capacidade que aquele solo tem de movimentar a água, ou seja, maior também será a sua taxa de infiltração. E para o solo não saturado, o valor de K é uma função da umidade, ou seja, ele decresce quando a umidade diminui. Em outras palavras, solos mais secos, eles tendem a movimentar uma menor quantidade de água do que solos mais úmidos. A outra parte dessa equação é o gradiente hidráulico, dH/dz, que ele é uma ideia da energia que está disponível para a realização do trabalho, tá? Ou seja, é a diferença de potencial da água no solo entre os pontos considerados. E quando falamos de diferença de potencial, queremos dizer quanta energia está disponível para que haja o fluxo de água de fato. E esse potencial ele é maior nas regiões mais úmidas do solo e ele é menor nas regiões menos úmidas do solo. E por último, esse sinal negativo na equação indica que o fluxo se estabelece sempre do maior para o menor potencial, né? Ou, em outras palavras, que a movimentação da água se dá para onde existe uma maior umidade, né, ou uma maior quantidade de água, para onde existe uma menor quantidade. E outra equação muito importante é a chamada equação de infiltração. Existem vários autores que propuseram diversas equações. Esta é uma das mais comuns e mais simples de ser trabalhada. É chamada de equação de Kostyakov. E aí, na verdade, é uma equação do tipo potência, porque ela tem esse expoente na sua formulação. A equação de Kostyakov, ela diz que a infiltração acumulada em milímetros, ela é uma função do tempo, também acumulado, geralmente expresso na unidade de minutos, tá? E ela ainda tem esses dois elementos, ou parâmetros de ajuste, que são que são o K e também o N. E eles são específicos para cada solo e para cada local. Aqui embaixo, uma equação de infiltração, nesse formato potência, né, completinha. Atente-se sempre para o fato de que devemos colocar as unidades para ficar bem claro quais que nós estamos trabalhando, tá? Apesar que a infiltração quase sempre será trabalhada em milímetros e o tempo quase sempre será trabalhado em minutos. Aqui esse gráfico também mostra os pontos observados de um experimento de infiltração e a curva ajustada aqui em vermelho, né, dessa equação como está colocada aqui. Então podemos utilizar um programa gráfico qualquer, por exemplo, Microsoft Excel, para fazer esse ajuste, como veremos lá para o final dessa aula. E essa mesma equação de infiltração, ela pode ser trabalhada para a velocidade de infiltração média, tá? Também em função do tempo. A velocidade de infiltração média ela é trabalhada nas unidades de milímetro por minuto ou, muito mais comum, milímetro por hora.
A equação da infiltração, após algum tratamento matemático, ela fica com esse formato. O fator de ajuste K ele permanece igual, mas o expoente do tempo ele é diminuído uma unidade dele. Ou seja, né, eu pego aquele valor e subtraio 1. Então, uma equação de velocidade de filtração ficaria desse jeito, né? 5,82 era o valor de K e o expoente do tempo 0,89 menos 1, né? Igual a menos 0,11. Então, para a velocidade de filtração, atente-se que esse expoente ele sempre será negativo. E aqui embaixo são duas equações de velocidade de filtração, só que uma na unidade de milímetro por minuto para a velocidade de filtração e a outra a unidade de milímetro por hora. É facilmente transformado uma na outra multiplicando por 60, né? Então 5,82 que eu multiplico por 60 é igual a esse 349,2 que modifica a unidade. E aqui nesse gráfico ao lado, vejam a representação da velocidade de filtração média também em função do tempo, né? Geralmente a gente sempre observa uma velocidade de filtração alta no início do processo de infiltração e ela vai diminuindo com o tempo. Só que essa equação ela tem um pequeno problema. Quando o tempo ele tende ao infinito, ou seja, esse tempo aqui no eixo x ele se prolonga por muito, muito tempo, né, tendendo ao infinito, a velocidade de filtração ela tende a zero, o que não é observado na prática. Se eu fizesse uma continuidade dessa linha ajustada aqui em vermelho, né, ela iria tocar aqui no eixo x, o que a gente não observa na prática, né? Então, o que a gente observa na prática é que quando a infiltração ocorre por um longo período de tempo, ela tende a se estabilizar em um valor constante. Tá? Nós vamos chamá-lo então de VIB, que é a velocidade de filtração básica. Então, a solução para esse problema é eu adicionar esse termo VIB, ou seja, somá-lo na equação de velocidade de filtração. E quando ela é adicionada da VIB, a equação ela recebe esse nome aqui, equação de Kostiakov-Lewis. Tá, mas o que é então essa velocidade de filtração básica, ou VIB, né? Então, é esse valor constante de infiltração que observamos depois que o processo de infiltração ocorreu por um longo período de tempo. Então, aquela equação ela vai ficar com esse formato, né? Velocidade de infiltração é igual a K vezes T elevado a n-1 mais a VIB. E a VIB a gente observa ela também graficamente ou na tabela em que foram coletados os dados de infiltração. É aquele valor lá no final, depois de um longo período em que observamos que a variação na velocidade de infiltração ela não se modifica mais, ou se modifica muito pouco com o tempo. E vamos ver agora na sequência como a gente vai calcular tudo isso numa planilha do Microsoft Excel. Muito bem, pessoal. Então vamos ver como a gente pode fazer o ajuste da equação de infiltração aqui no Excel. Então a gente precisa de alguns dados, né, algumas informações que podem ser obtidos experimentalmente, tá? Que são essas duas primeiras colunas, que é o tempo aqui na unidade de minuto e a infiltração acumulada na unidade de milímetro, tá? Então a referência de onde esses dados foram tirados está lá na descrição do vídeo. Então temos aqui o tempo e a lâmina que foi infiltrada acumulada, né, a cada passagem desse tempo, né? Então aqui de 1, 2 e até 445 minutos, né? E a lâmina é infiltrada em cada um desses momentos. É, então, onde que eu posso começar é fazendo o gráfico desses pontos aqui. Tá? Um segredinho é eu nunca começar selecionando logo a primeira linha com valores. Essa aqui tem o tempo zero e a infiltração zero. Por quê? Se eu fizer isso com a equação do tipo potência, vai dar um erro, né? Porque ela ali usa uma transformação logarítmica e o log de zero não existe, né? Então eu simplesmente vou ignorar e vou começar a selecionar aqui da segunda linha e vou fazendo essa seleção aqui até o final lá da minha planilha. Selecionei todos os valores. Vou voltar para a parte superior e vou inserir um gráfico aqui, ó, de dispersão. Então, esse é o gráfico que eu posso utilizar para ajudar a ajustar a equação. Venho aqui sobre essa série, clico com o botão direito, adicionar linha de tendência. Então, vai aparecer
essa parte aqui do lado e eu vou escolher a equação do tipo potência. Selecionando o tipo potência, desço aqui um pouquinho nessa configuração e marco essa opção aqui, ó, exibir equação no gráfico. Né? Então ele já vai mostrar a equação no gráfico aqui para nós. Tá? Posso fazer uma pequena formatação, já tenho um modelo aqui prontinho para esse, né? Para esse tipo de gráfico. Só vou tirar a equação aqui de cima da reta e instalar o gráfico pronto, né? Vou fazer alteração aqui no título, né? Clico duas vezes aqui. A parte de baixo é o tempo em minutos, aqui no eixo X, né? E aqui no eixo Y é infiltração acumulada. Essa aqui em milímetros. Então, fazendo o ajuste dessa linha de tendência no formato potência e pedindo ali para mostrar a equação, exibir a equação no gráfico, eu já tenho ela ajustada, né, essa equação ajustada para aqueles dados que nós obtivemos, né, desse experimento. E para fazer o ajuste, então, da equação de velocidade média de infiltração, primeiro, antes de tudo, né, eu preciso calcular essa velocidade que vamos calcular na unidade de milímetros por minuto. Tá? Então, vamos escrever aqui é a velocidade média em milímetros por minuto. E como que eu vou fazer esse cálculo? Vamos pegar a infiltração e dividir pelo tempo, ambos acumulados, né? Então, infiltração dividido pelo tempo. Novamente, eu não vou fazer aqui para a primeira linha, né? Do tempo zero da infiltração zero, né? Que também daria um erro fazer uma divisão por zero. O que eu preciso fazer aqui é pegar essa equação e arrastar até o final da tabela ali para repetir os valores. Então, preenchida essa coluna aqui da velocidade, seleciona a primeira coluna ali do tempo até o final e seleciono também essa coluna aqui da velocidade média, né? Seleciono as duas, segurando o botão Ctrl no teclado, faz essa seleção aqui. Insiro o gráfico de dispersão, né? Só vou arrastar ele aqui para sair de cima do outro gráfico, vir um pouquinho para baixo aqui, mesmo procedimento, clico aqui com o botão adicionar linha de tendência e peço uma linha de tendência do tipo polinomial e exibir a equação no gráfico. Tá? Ela ficou aqui em cima, vamos arrastar um pouquinho e vou fazer uma formatação aplicando o modelo que eu já tenho. Né? Vocês aí podem fazer essa formatação do jeito que acharem melhor. Então, novamente aqui, renomear os eixos. Eixo X é o tempo em minutos e o eixo Y é a velocidade média de infiltração em milímetros por minuto. Então, preenchido essa parte e o gráfico está aqui e também a equação já ajustada para velocidade média de infiltração. E o último valor que eu obtenho dessa tabela é o valor da VIB, né? A velocidade de filtração básica, que é aquela taxa de infiltração, né? Ou velocidade de infiltração, que se mantém constante depois que a infiltração ocorreu por um longo período de tempo. Tá? Só que no caso, essa velocidade de infiltração ela não é a velocidade média, ela é uma velocidade instantânea. Então, por isso, eu precisaria calcular a velocidade instantânea para verificar o seu valor quando ele se tornar aproximadamente constante, né? Então, para isso, eu vou precisar mais algumas colunas, tá? Vou pegar esses gráficos aqui, vou tirar eles do caminho. Eu vou precisar de mais 3 novas colunas aqui. Uma delas eu vou chamar de tempo, de novo em minutos. Só que esse tempo aqui é um intervalo, tá? Então, como que vai ser calculado esse tempo intervalo? Através da equação igual ao tempo naquele exato momento, né? Menos o tempo no
momento anterior. Então, eu sempre faço uma célula menos a célula de cima. Tá? Igual aqui, vou centralizar e arrasto até lá embaixo. Né? Então, esse aqui é o intervalo de tempo sempre entre duas células aqui, duas células próximas. A próxima coluna, eu preciso da infiltração, de novo em milímetros, instantânea. Instantânea. Então, essa infiltração instantânea, ela vai ser calculada pela diferença na infiltração acumulada, né? Da mesma forma que a gente calculou ali o tempo intervalo. Então, a infiltração naquele momento menos a infiltração no momento anterior. Então, sempre uma célula menos a célula de cima. Tá? Peguei lá, fiz a fórmula, arrasto até lá embaixo e tem a infiltração instantânea em cada um desses tempos. Então, a velocidade, por último, que vai ser novamente na unidade de milímetros por minuto instantânea. Aumentar um pouquinho aqui a largura. Vai ser igual a infiltração instantânea dividido pelo tempo intervalo. Tá? Então vejam que ela é um pouquinho diferente. Vou tirar algumas casas decimais, uma casa está bom, e arrasto isso até lá no final. Né? Então vejam aqui que eu tenho uma nova coluna de velocidade, que é levemente diferente da velocidade média, que é a velocidade instantânea. Então é o valor lá no final dela que eu vou observar para atribuir a VIB. Né? Então, a VIB, repetindo, né, quando a infiltração ela tende a se estabilizar a um valor constante de velocidade instantânea, isso vai acontecer lá no final da tabela. Então, veja aqui que no final começou a repetir esse valor de 1,8. Tá? Então, vou destacá-lo aqui. Esse valor, se ele se repetisse, né, ou mesmo que ele modificasse muito pouco, né? Então veja, ele caiu de 2 para 1,8, já é uma mudança pequena. Então eu posso considerar isso aqui como uma boa aproximação da velocidade de filtração básica, a VIB. Então esse valor que a gente já viu lá aqui, somamos para obter a equação de Kostyakov-Lewis. E assim finalizamos essa nossa aula sobre infiltração da água no solo. Muito obrigado por assistir a esse vídeo.